Ninguém duvida da grande revolução que a internet trouxe para as comunicações de uns anos para cá. Você imagina uma sociedade sem internet? Né? Um país, você sem internet? O quanto isso nos aproxima, o quanto isso nos abre portas, nos abre possibilidade de acesso a conteúdos que antes a gente não tinha. Mas é claro que nem tudo é de bônus, tem ônus também. E tem uma situação meio perigosa aí, que eu tenho chamado de tempo dos reacts. Parece que cada vez mais está presente na nossa cabeça. Vou falar sobre isso já já, mas rapidamente, deixa eu só agradecer mais uma vez quem se inscreve no canal e quem curte. Eu tenho aprendido algumas coisas, apesar de estar no YouTube há muito tempo, mas por estar postando mais, que são importantes. A curtida, caso até você já seja inscrito, ela conta demais para os algoritmos distribuírem o vídeo. Senão, o vídeo fica aqui para mim, para você e não aparece para mais gente. Então me ajuda nisso, tá? Curte o vídeo, comenta o vídeo, se engaja com ele e se inscreve, claro, caso você não seja inscrito aqui no canal. Mas o que eu tenho chamado de tempo dos reacts? O tempo dos reacts é uma cultura. Ela pode ser percebida na quantidade de vídeos, reacts que tem aqui no YouTube. Isso não é nenhum problema, não está nada errado. Aliás, eu quero fazer esse parênteses, né? Você nunca vai encontrar aqui no meu canal, desde os conteúdos mais antigos, aqueles que eu estou bem magrinho, sem barba, de aparelho, eu fui passando por várias imagens nesses últimos anos, até os atuais, né? Onde eu tenha alguma visão maniqueísta em relação a seja lá qualquer coisa. Eu não acredito nisso. Para mim, nada é totalmente do mal, assim como nada é totalmente do bem. Olhando de perto, as nuances, e nós já falamos sobre isso, estão por aí para nos contrariar. Nuances são desafiadoras, porque precisa de paciência, de sabedoria, de calma para perceber. Mas voltando para o tempo dos reacts, na reação, né, nessa coisa de bater e responder imediatamente, eu perco justamente isso. A possibilidade de enxergar a partir das nuances. E o que são as nuances? É o entendimento de que tudo é uma composição de perspectivas. Por exemplo, você está me vendo aqui nesse cenário, né? E eu estou te vendo em outro cenário, porque eu estou numa outra posição. Se você estivesse entrando por aquela porta, ouvindo dali, ou dali, ou daqui, você estaria vendo outra imagem. É a mesma imagem, é o mesmo ambiente, é o mesmo cara. Mas quem me olha do lado, por exemplo, me vê de perfil, enxergando para a câmera, olhando para a câmera, mas não me vê como você está me vendo. Isso é óbvio, né? É só para ilustrar o óbvio. Aliás, eu acho que a gente erra demais justamente por não querer enxergar o óbvio. Eu acho que o grande problema é esse. Se a humanidade aceitasse mais o óbvio das coisas, acho que a gente se perderia menos, bateria menos cabeça, brigaria menos, mas isso é uma outra história para, de repente, um outro vídeo. Mas a questão é, tudo é composto de muitas perspectivas, de muitas nuances. E quanto mais paciência e tempo eu tiver para enxergar, para entender, para reconhecer essas nuances, mais conhecimento eu vou ter em relação, por exemplo, a um ambiente. Eu conheço esse ambiente de onde eu falo muito mais do que você. Não porque eu sou melhor do que você, mas porque eu estou sempre aqui, né? Esse é o meu ambiente, esse aqui é o meu canto de trabalho. Não, eu não gravo só vídeo aqui, eu estou aqui fazendo meu trabalho, gravando, isso aqui é o meu estúdio. Então eu conheço da minha biblioteca, enfim, eu tenho vários aspectos aqui. Desde o momento que eu entro daquela porta até quando eu estou aqui, eu estou vendo tudo. Então eu conheço mais. Você não. Você só vê essa imagem, nesse enquadramento, nesse quadradinho, nessa perspectiva e nesse momento em que você me assiste. Mas isso vale em relação a tudo na vida. A gente sempre é motivado a ter opiniões em relação a tudo e a todos. A gente sempre sabe, né? Eu sei as suas verdadeiras intenções, eu sei o que você está pensando. E aí é fácil a gente decretar o julgamento em relação a uma pessoa ou um assunto nessa pressa, nessa reação. Isso é humano, né? Poucas pessoas estão dispostas a conversar, a entender, a enxergar que aquele cara que eu antipatizo ou que eu não gosto tem coisas legais e que talvez a minha antipatia em relação àquela pessoa seja somente o reconhecimento de uma imagem minha que eu não gosto no espelho que ele representa para mim. Isso acontece muito. Às vezes a gente não gosta de alguém, de uma ideia, de um pensamento, sei lá, porque aquilo está nos refletindo. Às vezes até eu aqui, às vezes eu recebo umas cutucadas, uns xingamentos, sabe? De onde vem isso?
No começo eu me perguntava mais, depois eu paro para pensar, bom, talvez eu tenha colocado um espelho na frente das pessoas. E aí quando você se reconhece no espelho, sabe aquelas imagens que tem na internet daquele cachorro, daquele gato brigando com ele próprio no espelho? Então, quando a gente se reconhece no espelho, a gente pode fazer isso, brigar com a nossa imagem, quebrar o espelho e achar que aquele que nos olha ali do outro lado é o inimigo, ou entender essa imagem e talvez, se não gosta dela, modificá-la. Né? Você está sem arrumar o seu cabelo, sem tomar banho, tá horrível, tá com uma cara abatida, ou envelhecida, ou desgastada. Aí se olha no espelho e fala, não, e quebra o espelho. Então se cuida. Cuida da tua pele, cuida do teu cabelo, cuida da sua roupa, toma um banho. Usa essa imagem, isso que aparece para você, pro bem. Ainda que você não goste dela. Então, as coisas que a gente vai vendo na vida tem esse componente também. Está sendo levado a discutir, a reagir, a brigar, a opinar, a saber, a apontar caminho, sem o mínimo de reflexão. Eu reconheço, obviamente, que há momentos que você tem que tomar uma atitude, apontar um caminho. Claro, né? Tem situações que você pode aderir e outras não. A vida é assim. Mas quando isso é feito nesse movimento de reacts, de reação, e o react do YouTube é só uma ilustração, como eu disse agora há pouco, a gente vai perdendo justamente esse componente que na vida é fundamental. Parar, prestar atenção, ouvir. Por que a gente está surdo hoje? Por que a gente não ouve? Por exemplo, a gente está vivendo agora um período eleitoral, né? É impressionante, é impressionante. Eu acompanho, eu gosto de acompanhar, de ver o que estão falando, tal, jornalismo, enfim, as pessoas. E é sempre donos da razão dizendo a verdade absoluta, né? Se não for comigo, todo o resto é horrível. E do outro lado, da mesma maneira, levando as pessoas a reagirem cada vez mais. E nesse tipo de reação, há pouca ação. Tanto é, e aí mantendo o exemplo da política, quando você olha para o nosso país, nos últimos anos, né, a gente vê exatamente essa dinâmica. Povo levado a reagir, 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 reagir. Nunca a refletir, a pensar, a parar. Isso não gera engajamento, isso não dá voto, isso não ganha a atenção das pessoas, mas isso também não melhora um país. Isso também não melhora uma situação. Muito pelo contrário. A gente vai se acostumando à irracionalidade. A gente vai se acostumando a ficar latindo, berrando. Sabe aquele cachorro que fica dando volta no rabo dele ali na porta de uma casa, você está passando na rua? Comigo acontece, às vezes eu estou caminhando tranquilamente, silêncio, andando. Eu gosto muito de caminhar na rua e tal. Aí eu tomo um susto, né? Às vezes eu estou assim nos meus pensamentos, tal. Um cachorro louco latindo, latindo. Do nada. E se eu parar e ficar provocando aquele cachorro, ele vai continuar, vai piorar sem saber exatamente por que ele está fazendo aquilo e vai criar aquele ambiente de ruído que talvez os outros cachorros da rua ouvindo aquilo também vão começar a latir, latir. Ninguém sabe por que está latindo. Mas vão latir, né? Respondendo ao instinto. A internet é mais ou menos isso. Ninguém sabe por que está brigando exatamente. Pior do que isso, ninguém sabe por que está brigando exatamente. Mas está brigando, está rosnando, está latindo. Assim como o cachorro, do exemplo que eu dei agora há pouco, nós também somos animais. Pode te ofender de alguma maneira, mas você sabe disso, nós somos animais, né? E assim como o cachorro que late na rua, nós também carregamos os nossos instintos, e eu já falei sobre isso. O instinto não é algo ruim, necessariamente. O instinto não é negativo, ele nos ajuda na sobrevivência. Mas o ideal é que a gente confronte o nosso instinto com a nossa racionalidade. Eu tenho medo, isso é um instinto. Agora vem cá, por que eu estou com medo nessa situação? Eu preciso ter medo nessa situação? E aí você vai ver que talvez o medo seja só uma resposta instintiva. Eu estou com raiva. Por quê? Né? Fulano, mas por que eu estou com raiva do fulano? Repare que a maioria das nossas reações, elas não resistem a um pensamento, a uma pergunta honesta, corajosa e paciente. Por quê? Para quê? Tanto é que poucas pessoas fazem essas perguntas hoje. A gente vê discussões, a gente vê debates, a gente vê promessas, a gente vê discursos, a gente vê reações, reacts, mas pouca gente pergunta. A pergunta, nesse ambiente
dos reacts, desse ambiente que não é só da internet, mas isso está se projetando na vida, parece que ela está perdendo espaço. A gente cada vez mais sabe a fórmula, sabe a resposta, sabe as verdadeiras intenções, sabe a verdade. A gente sabe qual é o lado do bem, é óbvio, né? O lado do bem é o lado onde eu tô. O lado do bem é o que eu acredito. E se amanhã eu deixar de acreditar no que eu acredito e estar do lado onde eu escolhi estar, obviamente que o bem também mudará de lado. Ele irá para o lado que eu for, né? E aí o meu novo lado será a representação do bem. O bem me acompanha. Onde eu vou, o bem vai junto. E claro que onde o bem está, o mal vai se colocar. Então quem não está comigo é do mal. Essa simplificação no pensamento facilita o engajamento, os algoritmos, as pessoas estão mais, eu vou usar uma palavrinha meio chatinha assim, mas vociferantes, não é que me vem à mente agora, mais raivosas, mais angustiadas, mais provocadoras na internet, né? Mas menos reflexivas, menos pacificadas. Como eu disse, se a gente vive num ambiente onde esse tipo de reação é artificialmente provocado, aliás, presta atenção nisso, tá? Você está sendo o tempo inteiro provocado, porque, até para a gente finalizar, quanto mais reativo e menos reflexivo você for, mais fácil é você virar um consumista, mais fácil você virar um seguidor, mais fácil você aderir a um líder, a uma religião, a alguém que te aponte o caminho. Você não pensa. Se você não pensa, alguém vai pensar por você, alguém vai apontar por você, alguém vai te dizer o que é, o que não é. E quanto mais você se coloca nessa posição, mais acostumado a ela você vai estar. E mais absurdo será você ter a autonomia de pensar isso não. Eu posso gostar de uma pessoa, eu posso gostar de uma filosofia, eu posso gostar de um pensamento, mas isso não quer dizer que tudo ali é bom. E eu tenho que ter coragem, honestidade, maturidade para admitir o que serve para mim e o que não serve para mim. Você pode gostar de uma pessoa, se relacionar com essa pessoa. Isso não quer dizer que você vai ser devoto, seja lá quem for essa pessoa, seus pais, quem quer que seja, amigos, enfim. Você não precisa se devotar a ninguém. Uma relação é muito mais madura quando há esse olhar de maturidade. E não de alguém que diz, tá certo porque o fulano falou, tá errado porque o fulano achou. Isso em qualquer nível de relação. A relação se expande, cresce quando eu olho para você e falo, olha, eu gosto de você. Eu não gosto disso ou daquilo, eu não concordo com isso ou com aquilo. Tem coisas que você faz que me deixa até chateado, mas isso não quer dizer que eu vou te odiar por isso. E o contrário também, eu gosto da maioria das coisas que você faz, mas tem coisas ali, é assim. Na maturidade é assim, no crescimento é assim, na vida é assim, quanto mais quando a gente fala em ambientes macro, estou falando em ambientes micro, né? Relações individuais, mas no ambiente macro, política, religião, qualquer assunto, né, que envolve mais gente, tem tantas nuances, tem tanta coisa que você não sabe, tem tantas perspectivas, assim como desse meu pequeno ambiente, que você ainda não viu, que você ainda não conhece, tem tantos bastidores que você jamais teve acesso. Mas se tivesse um pouquinho mais de calma, e de humildade e de paciência, perceberia as sinalizações que vazam das comunicações. Se na internet esse tipo de postura, calma, reflexão, racionalidade, sabedoria, agregar perspectivas, se aqui isso não é muito valorizado, na vida continua sendo. E eu espero que seja sempre assim. Reflita na sua postura e tomara que esse vídeo tenha colocado um espelho aí diante de você.